Olá gente, tudo bem? Muito prazer, sou o Dr. Guilherme Cherno e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a harmonização facial e rejuvenescimento. Bom gente, é muito comum o paciente quando vem na consulta, ele não conseguir identificar o que o rosto dele precisa mais, qual o tratamento que é mais indicado para cada caso. Então eu vou tentar hoje aqui com vocês, de alguma forma, passar algumas informações para que vocês entendam como é que a gente, numa avaliação técnica dermatológica, consegue identificar e indicar os tratamentos de acordo com cada necessidade. Quando a gente tenta melhorar o rosto de um paciente, a gente pensa em alguns fatores. Primeiro, qualidade da pele. Quando a gente fala em qualidade de pele, gente, a gente fala basicamente naquela vida que a pele tem. Brilho, mancha, qualidade da pele. O tratamento mais importante para rejuvenescimento geral do rosto é o laser de CO2, dióxido de carbono. Há mais de 30 anos, em qualquer congresso de dermatologia, o laser de CO2 sendo bem aplicado, ele é considerado o padrão ouro de rejuvenescimento. Ele promove uma melhora geral do rosto, estimulando de dentro para fora essa melhora, o que faz com que o resultado seja muito duradouro. Quando a gente olha o paciente e ele tem aquelas rugas que a gente chama dinâmicas, quando o paciente franze muito a testa, aquela cara de bravo, ou quando o paciente tem um sorriso forte e ele faz muitas linhas de expressão na parte superior do rosto, a gente tem que oferecer o tratamento com a toxina botulínica, porque o único tratamento que o laser não consegue ajudar é essa força de expressão, porque o laser não tem como travar o músculo. O laser faz basicamente quase todo o restante, mas quando a gente precisa diminuir essa musculatura, quando a gente precisa diminuir essa força muscular, porque ela vinca a pele, a gente tem que fazer o uso da toxina botulínica, que ela dura aproximadamente de 4 a 6 meses. Com a toxina, a gente sempre tem o objetivo de deixar um resultado natural. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, a toxina tinha o objetivo de paralisar o rosto. A pessoa ficava com aquele rosto quase que de estátua. Hoje em dia, a gente não pensa mais dessa forma. A gente pensa em fazer a toxina para que haja uma diminuição da força muscular, mas que o paciente consiga ter as expressões dele e continuar sendo a pessoa que ele é, podendo se expressar, que isso faz toda a diferença no fator humano. Então a gente usa a toxina para reduzir 70%, 80%, 90% dessa força muscular. Com isso, gente, aqueles vincos vão diminuindo. Não quer dizer que vão se eliminar por completo, depende do grau de vinco que a pessoa já esteja. Se a pessoa ainda não tem o vinco formado, ou seja, se com o rosto parado, ela não tem nenhuma linha de expressão ainda, esse é um bom sinal. Com a toxina, a gente vai conseguir prevenir com que esse vinco se forme ao longo dos anos. Se o paciente já tem o vinco firmado, ou seja, se você olhando no espelho, com o rosto parado, consegue ver a marca já delimitada na sua testa, dependendo do grau dessa marca, a gente consegue reduzir bastante o grau dessa linha de expressão. Às vezes não consegue eliminar por completo, porque o vinco já está formado, ou seja, você, se já tem essa marca, deveria ter procurado a toxina um pouco antes, mas a gente consegue ajudar bastante, porque a toxina diminui essa força muscular, ela por si só já ajuda na diminuição da ruga e a gente pode, através do laser, promover um rejuvenescimento muito maior, muitas vezes conseguindo atenuar 80%, 90% dessa linha de expressão. Os tratamentos com peeling, gente, são tratamentos mais superficiais, mas oferecem bons resultados. Quando o paciente tem uma mancha mais superficial, muitas vezes os peelings atuam quimicamente. A gente coloca o peeling no rosto do paciente, o paciente vai com ele para casa, lava depois de algumas horas e ele penetra no teu rosto e de dentro para fora ele atua na célula, no DNA, estimulando o rejuvenescimento de uma pele nova. O que o peeling não vai conseguir oferecer é um bom resultado para manchas mais profundas ou para flacidez,
que aí a gente consegue obter resultados muito superiores com o laser de CO2. O laser de CO2, gente, ele oferece um grande resultado, principalmente para mancha profunda, cicatriz de acne, firmeza do rosto e devolver o brilho da pele. Quando o paciente abaixa o rosto no espelho, você pode tentar fazer esse exercício em casa. Se abaixando o rosto, você apresenta aquela flacidez nessa região, o laser de CO2 é o padrão ouro para esse tipo de rejuvenescimento. O que o laser de CO2 não consegue ajudar o paciente? Volume. Quando a gente tem uma perda de volume, principalmente nesse terço superior, a gente tem que devolver volume para o paciente. São os preenchimentos. Quando a gente fala em devolver volume nessa região malar, a gente chama de MD Code. É a técnica de preenchimento que a gente devolve o volume que o paciente foi perdendo com a idade. A medicina moderna, através de tomografia, ressonância magnética, percebeu que grande parte do envelhecimento é o afundamento que a gente tem na região malar. Quando a gente devolve esse volume com o preenchimento à base de ácido hialurônico nessa região, a gente devolve grande parte desse contorno, o que faz o paciente se sentir mais jovem, porque o contorno, esse volume, ele é um volume que é um sinal de juventude. Basta a gente olhar um adolescente, uma criança, a gente consegue ver que o volume é bem delimitado, a gente tem poucas curvas, as curvas são bem suaves. Então, quando a gente devolve esse volume ao paciente, é um sinal de beleza. É claro que isso sendo feito de maneira natural, saudável, sem exagero, senão a gente tem resultados artificiais. Então o preenchimento pode ser feito nesse terço superior e também pode ser colocado no bigode chinês e na linha de marionete, que são duas regiões que costumam fazer vincos no paciente e ser um dos causadores do envelhecimento do rosto. O preenchimento também pode ser feito no ângulo da mandíbula, o que devolve esse contorno facial, que é um sinal de beleza também para o paciente. Então, gente, basicamente, quando a gente fala em harmonia do rosto, claro que depende de cada paciente, mas a gente, de uma forma bem geral, a gente pensa em peeling para quem tem manchas superficiais e quer melhorar o brilho, quer melhorar a qualidade da pele. A gente pensa em laser de CO2 para o rejuvenescimento talvez o mais completo que a gente possa oferecer. A única coisa que o laser de CO2 não devolve é volume e nem faz o bloqueio do músculo. Mas fora isso, o laser de CO2 é o padrão ouro de rejuvenescimento geral do rosto hoje em dia. E pensar nos preenchimentos no terço superior, principalmente a partir dos 30 anos de idade, que a perda de volume já é mais importante, e o preenchimento do bigode chinês e da linha de marionete, quando o paciente tem a perda apenas nessas regiões. O preenchimento ele tem uma duração longa, na região do terço superior ele dura aproximadamente 2 anos, porém os pacientes que já fizeram há 4, 5 anos falam que até hoje mantém parte desse resultado. Então o resultado é bem duradouro. Os preenchimentos de bigode chinês, linha de marionete, costumam demorar 1 ano, 2 anos, depende de cada caso, mas também eles não se perdem por completo. Então, gente, esses tratamentos bem combinados, quando bem indicados, colocados na proporção certa, de forma natural, bem indicada, eles se transformam no que a gente chama de harmonização facial. Ou seja, promover um rejuvenescimento para o rosto do paciente de acordo com o que aquele rosto é capaz de suportar e do que ele necessita, ou seja, nem mais nem menos, para que o rosto fique natural, saudável e aquela pessoa, aquele teu amigo, aquele teu colega olhe para você, que a gente escuta muito aqui, e fale: poxa, você está mais bonito hoje, você está mais bonita hoje, você dormiu melhor. Então, ou seja, que não fique aquele resultado artificial, que a pessoa olha e fala: você fez o procedimento X, você fez o procedimento Y, que denuncia um pouquinho
o procedimento que o paciente fez, porque provavelmente ficou mais próximo do artificial. O bonito da técnica é a gente conseguir harmonizar o rosto do paciente para que tenha um resultado seguro, natural e duradouro e de acordo com a estrutura que o rosto do paciente permite. Ou seja, vamos manter as características de cada um, só que deixando uma aparência mais bonita. Esse é nosso maior objetivo e sempre à luz da ciência, com todo o cuidado e a técnica que tem que ser feitas, que não podemos abrir mão. Tá bom, gente? Foi um prazer conversar com vocês. Estamos à disposição para mais informações. Tendo interesse, marque uma consulta no consultório, que estaremos aqui disponíveis para poder te ajudar. Tá bom? Foi um prazer, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.